Oi, de novo. Essa aqui é a segunda parte do vídeo que eu iniciei para falar daquele golpe financeiro chamado Tear dos Sonhos ou Mandala da Prosperidade. E nessa parte eu vou falar sobre a parte mais sutil e acho que mais delicada, né? Que é o que pega. A gente já entendeu que tecnicamente não existe como esse negócio dar certo. É uma pirâmide financeira. Aliás, quando eu fui convidada, né, usaram algumas palavras que para mim fazem muito sentido. E com toda certeza vai pegar qualquer uma de nós, que é assim. É um movimento de mulheres com economia colaborativa, né? Fala da cura do sagrado feminino e fala que essas mulheres vão se reunir para umas ajudarem a atingir os sonhos, né? Enfim, para você conseguir concretizar teus sonhos. Falei, nossa, interessante. Como um tempo atrás eu tinha recebido informação a respeito de um trabalho que até tem um nome parecido, é TEAR qualquer coisa. Mas era de economia colaborativa de verdade, né? Tanto é que quando essa minha amiga me chamou, eu me lembrei disso, até depois eu encontrei, mandei para ela, falei, isso aqui, né? Que era economia colaborativa de verdade, por exemplo. Se eu tenho uma habilidade, por exemplo, eu sou psicóloga. Aliás, vou me apresentar. Meu nome é Inês, eu sou psicóloga, terapeuta integrativa e, como eu falei, economista amadora nesse momento. Tô tentando desvendar, né, algumas tramóias aí que estão aparecendo. Que, aliás, né, já tá aí faz tempo e eu fui convidada no passado. Quando eu fui convidada, que, né, falaram do TEAR, eu tinha recebido já essa informação e qual que era o lance da economia colaborativa? A gente se unia, juntava as nossas habilidades, né? E de repente um recurso que alguma tem e conseguia transformar aquilo em recursos para todas. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, então eu posso, por exemplo, fazer um círculo de mulheres no momento aí, como o momento que a gente está vivendo, né? Com o Covid e tal, e fazer um processo terapêutico no grupo, né? Ajudar as pessoas a se equilibrar, né? Ajudar as pessoas a permanecerem saudáveis. Uma outra pessoa tem outra habilidade, tem conhecimento de matemática, então vai dar aula, né? De economia. É assim, a ideia de economia solidária é vocês unirem as suas habilidades, os seus conhecimentos, os seus recursos e todo mundo fazer a gestão daqueles recursos para que mais pessoas consigam obter recursos financeiros, né? Enfim, conseguir viver melhor. É isso, a ideia é essa. E é uma ideia que é muito cara para os círculos de mulheres. E é muito cara pelo pensamento matrifocal, né? Que a gente tem um entendimento já aí da história de que as tribos matrifocais, né? A gente não utiliza o termo matriarcal, mas sim matrifocal, eles têm uma dinâmica muito mais colaborativa e não competitiva, que é a característica de um pensamento patriarcal e hierárquico, né? Em que assim, eu só vou ter o meu lugar se eu derrubar alguém. Então, a ideia de competição, ela fere, né, os princípios dos grupos que são mais colaborativos, que trabalham com a ideia de que o conjunto é mais importante do que o indivíduo e o indivíduo não se perde, né? Então, a gente cuida de cada indivíduo para que cada indivíduo possa manter sua autonomia, sua individualidade e ele possa colaborar com o que ele tem para o sucesso do grupo. E essa ideia, né, de que o grupo é importante e tal, é uma ideia muito cara para os grupos de mulheres, porque a gente vem de uma sociedade muito competitiva e que ensinou as mulheres a competirem muito umas com as outras, de modo que é difícil criar o sentido de sororidade. E a gente está conseguindo evoluir bastante nesse aspecto. Eu vejo as moças mais novinhas tal,
Para elas é muito mais claro que é sororidade. Então, para elas, assim, não é fácil cair, por exemplo, numa lábia, né? De um cara que cria um ambiente de competição entre determinadas garotas para que ele consiga conquistar alguém. Hoje em dia as meninas não caem nessa. É uma questão que acontecia demais, então elas criavam um campo de competição, elas não, elas entravam no campo da competição, né? E o cara ficava meio de fora só olhando, né? Qual seria o resultado final para ele ficar com a que vencesse lá o campo da competição. Então a competição era muito dura entre as mulheres, porque a gente já entrava numa sociedade com essa montagem. E essa montagem, ela é característica da sociedade que a gente vive hoje, e que a gente está quebrando a estrutura, né, da competição. Então, quando esse tear é apresentado para as mulheres, utiliza palavras-chave muito interessantes, como, por exemplo, economia colaborativa, sair da escassez e quebrar o sistema capitalista, né? Que elas serão, uma vai ajudar, né? Na conquista do sonho da outra, e com isso quebra a lógica do capital, né? Só que você é convidada a entrar, fazer parte do grupo, e é solicitado um presente de 6 mil reais. Na época que eu fui convidada era 6 mil reais, uma coisa assim. É um presente, então você dá esse presente. Só que para que você chegue nos tais dos 48 mil reais, que é o que elas dizem que você vai quando você chegar no nível não sei o quê, precisa ir entrando camadas e mais camadas de mulheres que colaborem com esse mesmo valor para que esse valor uma hora chegue, né, até você. Só que para que esse valor chegue até você, outras pessoas têm que ir entrando também e esse dinheiro tem que ir se acumulando, né? Eu vou até compartilhar esse link que, né, uma moça fala assim, na cabeça desse pessoal é que eles não raciocinam, não pensa, né, em longo prazo, mas teria que ter população infinita, né, para que isso funcionasse. E funcionar, o que a gente está querendo dizer? Que todas as pessoas recebam esse valor, o que é absolutamente impossível, não vai acontecer. Então, digamos que eu tivesse no meu entorno, eu não tenho, mas digamos que eu tivesse no meu entorno um monte de gente aí disposto a dar 6 mil reais de presente aí nessa roda, né? Que elas falam que é uma mandala, não é uma pirâmide. É pirâmide. Então, eu tenho que chamar 2 pessoas, vão colocar esse dinheiro. Essas 2 pessoas têm que encontrar mais 2 para colocar esse dinheiro. Essas outras 4 vão ter que encontrar, entendeu? Então, assim, vai ampliando-se geometricamente a quantidade de pessoas que tem que entrar para que a mandala continue estruturada. Então, não é possível, né? Não vai chegar nisso, não acontece. Algumas pessoas vão ganhar, com certeza. Essa minha amiga falou que já rodou 2 vezes a mandala, já ganhou 2 vezes esse valor. Eu falei, nossa senhora, então você tá bem, né? Só que eu não sei que monte de gente ela conhece assim, que tem essa disponibilidade toda, enfim. E aí o que é extremamente grave, né? Também, né? De tudo. Vai pegar pessoas que estão fragilizadas, que estão com dificuldade nos seus recursos financeiros, que você tá tendo o objetivo de conseguir um tanto assim de dinheiro em curto prazo, é porque as coisas não estão muito fáceis, né? Vai pegar pessoas que estão fragilizadas emocionalmente, então tá precisando desse acolhimento de um círculo, e pessoas com pouco conhecimento, porque eles falam assim de elementos, que você entra como elemento fogo, e aí você vai virar elemento ar, e depois é terra, e depois é água, e tem uns significados lá. E diz que tem que equilibrar esses elementos dentro de você. E olha como é cruel, isso aí me lembrou, sabe o quê? Igreja evangélica. Porque eles prometem um monte de coisa lá, fala assim, você vai comprar aquela sementinha de feijão de R$1.000, que vai aparecer um pé de feijão, sei lá, né? Que você vai ter o retorno. Quando não acontece o retorno, você vai reclamar para quem? Pro Papa?
no caso, o pastor? Não. Sabe por quê? Porque ele vai virar para você vai falar que te faltou fé. E é bem a situação que acontece aqui. Porque se a moça não consegue chegar no valor, não consegue, né, criar essa outra roda aí, que então lhe dê esse presente de tantos R$ 1.000, faltou ele equilíbrio de algum elemento. Só que eu não vi em momento nenhum elas explicarem como é que você vai tratar os elementos em você. Então, se você conhece a estrutura dos elementos, você trabalha num campo mais místico da religiosidade, você sabe o que os elementos significam. Eles não são materiais, não são materialidades, mas eles têm significado e um significado extremamente importante. E eles têm manifestação. Então, elemento ar, elemento fogo, elemento água, todos eles têm manifestação. A gente sabe quando alguma coisa está em excesso, alguma coisa está em falta. E há por perto quem possa te orientar como reequilibrar os elementos. Acontece que você chega na tal do tear, você entra acho que pelo elemento fogo, mas se tudo der certo, você já pula pro elemento, sei lá, terra, ar, vento, sei lá, vento, elemento vento. Ah, sim. Quem falou que você equilibrou seu elemento fogo? Então, assim, é só papo. De verdade, é só papo a história dos elementos. E a história da coletividade, é tudo papo. No fundo, é só dinheiro. Você só precisa ter dinheiro para a roda poder girar. E as meninas têm um papo muito bom. Isso me deixou mais brava mesmo. Porque o papo das meninas é muito ligeiro. Eu participei de uma das reuniões, até porque eu queria entender, não estava entendendo muito bem. São muito simpáticas, muito faladeiras, assim, são muito articuladas, tal. E eu me lembro de um detalhe muito interessante. Assim que eu comecei a conversar com elas, entrou uma joaninha, assim. Minha cozinha é um barato. Volte e me aparece uma joaninha, uma borboletinha, sempre tem uma criatura por ali. Eu falei, ai meu Deus, entrou uma joaninha aqui agora. Elas, ai que lindo! É a mulher joaninha! Em todo grupo aparece uma mulher joaninha. Só que eu não sou uma pessoa muito dada a confete grátis. Jogou confete de grátis em mim? Não rola. Aí parou aqui, eu... Ah, que legal! Que bom, eu sou a mulher joaninha. Só que não. Então, assim, se você tá muito carente de um afeto, de que te acolham, de que tenham, assim, essa coisa de, né, de te dar um apelidinho fofo, né, mulher joaninha, pô, você tá precisando tanto de um carinho, né, você vai cair que na pata, né, e vai deixar lá um dinheiro. Eu até acho que deve ser muito mais dinheiro, porque esses valores aqui já estão defasados. A gente tem que lembrar que a gente tem um presidente golpista, louco, genocida, e que o dólar já está bem mais alto. Se eu não me engano, o valor, a base é $1.700. Imagina quanto não está isso hoje. Então, alguém deve estar ganhando muito. Mas para alguém ganhar muito, alguém vai ter que perder muito. Então, em primeiro lugar, dinheiro fácil não existe, tá? Malandragem tem de monte, nasce mais que capim. E não, as pessoas não são tão generosas assim, né, quando tem dinheiro na roda. Se tem dinheiro na roda, desconfia. Porque mesmo essa minha amiga que me convidou, que ela tava me chamando de fofa, de deusa, de escambau a 4, na hora que eu saí, botei meu pé fora, mal responde mensagem. Fala, tá tudo bem por aí, tá beleza? 3 dias depois ela fala, oi, fofa. Gente, por favor, né? Desconfiômetro. Então é isso, eu queria só trazer esses outros dados. Vou compartilhar o link da Mana que fez os cálculos, tudo lá. Eu fiz uns cálculos aqui, mas meu desenho ficou péssimo, tá? E eu fiz a lápis, não dá pra entender muito bem, né? Mas eu vou compartilhar com vocês esses links, que são bem interessantes. E olha, não é porque tá tratando de assuntos que são imateriais, né, sutis, como os elementos, etc., que não tem que ter coerência, que não tem que ter alguma base lógica, tem que ter. E tem que estar amarrado em alguma filosofia, tá? Não caiam, por favor, não caiam nessa palhaçada, tá? Vai ser só mais uma pessoa perdendo dinheiro e alguma malandra por aí indo passear.
beleza? Boa noite.